Meu nome é Doutora Beatriz Almeida, tenho 41 anos e há 17 anos sou procuradora de justiça. Já enfrentei criminosos perigosos, advogados hostis e autoridades corruptas. Mas nada me preparou para ser humilhada por um guarda novato no portão de um presídio. Era segunda-feira, 8 da manhã. Eu tinha audiência urgente para entrevistar réu sobre delação que poderia derrubar esquema de corrupção. Cheguei vestida casualmente depois de plantão noturno. Jeans, blusa simples, sem maquiagem. O guarda no portão tinha no máximo 23 anos. Uniforme novo, arrogância de quem confunde autoridade com poder. Documentos, ele ordenou, mal olhando para mim. Entreguei minha identidade de procuradora. Ele jogou de volta no balcão. Isso tá vencido e essa foto nem parece com você. Documento é válido. Minha audiência começa em 15 minutos. Ele me olhou de cima a baixo com desprezo. Você vem vestida assim? Que tipo de procuradora se apresenta parecendo desleixada? Vai ter que esperar eu verificar se você é quem diz ser. Pode levar horas. Você não pode me barrar. Posso e vou. Senta ali e espera eu decidir se deixo entrar. Perdi a paciência. Escuta, moleque, sou procuradora há 17 anos. Não vou ser desrespeitada por guarda novato. Ameaçando a autoridade? Sai daqui antes que eu te faça sair. Saí tremendo de raiva. Mas prometi a mim mesma, ele ia aprender uma lição. O que não sabia era que 3 dias depois o presídio estaria em lockdown. E aquele guarda prepotente, sangrando no chão, baleado durante tentativa de fuga que ele inadvertidamente facilitou. Fomos forçados a trabalhar juntos para sobreviver. E ambos aprendemos que orgulho é luxo que ninguém pode ter quando vidas estão em jogo. Esta é a história de Doutora Beatriz Almeida, uma procuradora de justiça humilhada por guarda novato, que 3 dias depois precisou dela para sobreviver à rebelião no presídio. Uma história sobre orgulho, redenção e como uma humilhação se transformou em parceria para desvendar conspiração perigosa. Antes de começar, comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo esse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal Mulheres da Lei, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível. Prepara o coração porque essa história tem reviravoltas que você não vai esperar. Meu nome é Beatriz Almeida. Tenho 41 anos e quando olho no espelho pela manhã, vejo mulher que não reconheço completamente. Os cabelos pretos agora têm fios grisalhos que não me incomodam em esconder. As rugas ao redor dos olhos contam história de noites sem dormir. Casos que consumiram anos. Batalhas jurídicas que deixaram marcas mais profundas que qualquer cicatriz física. Sou procuradora de justiça há 17 anos. Cheguei aqui através de caminho que ninguém me entregou de graça. Filha de professora primária e contador, cresci em apartamento de 2 quartos, onde estudar era o único luxo que tínhamos. Minha mãe economizava cada centavo para comprar livros que eu devorava. Meu pai revisava meus trabalhos escolares com atenção que dedicava às declarações de impostos mais complexas. Passei no vestibular para Direito aos 18 anos, segunda colocada. Estudei em universidade pública, trabalhando meio período em escritório de advocacia para pagar transporte e materiais. Formei aos 23, colei grau com honras acadêmicas e imediatamente comecei a estudar para concurso do Ministério Público. Levou 3 tentativas e 4 anos de dedicação obsessiva, mas aos 27 anos passei. Não entre os primeiros colocados, mas passei. E isso bastava. Meus primeiros anos como promotora foram em comarca pequena no interior. Casos de violência doméstica, pequenos furtos, tráfico de drogas em escala local. Aprendi ali que justiça não é apenas teoria em livros ou debates acadêmicos. É olhar nos olhos de mulher espancada e prometer que agressor não vai machucá-la novamente. É ver jovem viciado e
Tentar quebrar ciclo antes que vire estatística. É fazer diferença uma vida de cada vez. Depois de 5 anos no interior, fui promovida para a capital. Casos mais complexos, crimes mais sofisticados, criminosos com recursos para contratar melhores advogados, organizações criminosas, corrupção, lavagem de dinheiro. Subi degrau por degrau, promotora para procuradora, procuradora para procuradora de justiça. Não foi fácil. Ser mulher no Ministério Público ainda carrega desafios que colegas homens não enfrentam. Reuniões onde minha voz é constantemente interrompida. Casos onde réus se dirigem a meu assistente homem, presumindo que ele é quem está no comando. Comentários sobre aparência, roupa, tom de voz, muito agressiva, muito emocional. Deveria sorrir mais. Aprendi a navegar isso tudo, desenvolvendo pele grossa, voz firme, presença que não pode ser ignorada. Ganhei reputação de ser dura, inflexível, implacável. Alguns colegas me chamam de Beatriz de Gelo pelas costas. Deixo. Reputação de dureza é proteção em ambiente que ainda quer ver mulheres como fracas, mas dureza tem custo. Meu casamento terminou há 5 anos. Marco, meu ex-marido, era advogado de defesa. Conhecemos na faculdade, nos apaixonamos jovens, casamos acreditando que amor venceria diferenças profissionais, mas viver lados opostos do sistema de justiça acabou corroendo tudo. Discussões sobre casos, sobre ética, sobre o que constituía vitória. Eu via criminoso culpado que merecia punição. Ele via cliente que merecia defesa vigorosa. Eventualmente, levamos trabalho para casa demais. Não restou espaço para ser apenas Beatriz e Marco, apenas marido e mulher. Divórcio foi civilizado, mas doloroso. Não tivemos filhos, então pelo menos foi processo limpo. Mas solidão que veio depois foi difícil. Amigos do casal escolheram lados. Família perguntava constantemente quando ia encontrar alguém. Como se solidão fosse doença que precisava de cura urgente. Mergulhei ainda mais no trabalho. Casos se tornaram família. Colegas se tornaram círculo social. E lentamente, sem perceber, virei exatamente o estereótipo que odiava. Mulher definida apenas pela carreira, sem vida pessoal, sem hobbies, sem nada além de trabalho. Foi nesse estado, exausta, solitária, mas profissionalmente no auge, que enfrentei caso que mudaria tudo. Há 3 semanas, testemunha importante procurou o Ministério Público oferecendo delação premiada. Rodrigo Santos, contador de organização criminosa que lavava dinheiro para políticos e empresários corruptos. Ele tinha documentos, gravações, provas concretas de esquema envolvendo dezenas de milhões de reais. Caso foi designado para mim por ser sensível e exigir sigilo absoluto. Rodrigo estava preso preventivamente no presídio estadual masculino, aguardando julgamento. Ofereceu delação em troca de redução de pena e proteção. Informações dele poderiam derrubar pessoas poderosas, deputados, empresários com conexões políticas, até juízes potencialmente comprometidos. Mas havia complicação. Rodrigo tinha recebido ameaças dentro da prisão. Organização que ele estava delatando tinha alcance longo, incluindo presidiários dispostos a eliminá-lo antes que falasse oficialmente. Precisava entrevistá-lo urgentemente, coletar depoimento, garantir proteção antes que fosse tarde. Marquei audiência para aquela segunda-feira, 8 da manhã. Horário escolhido estrategicamente. Cedo, quando o movimento no presídio seria menor, quando a tensão seria mínima. Quanto menos pessoas soubessem sobre o encontro, melhor. Trabalhei noite anterior inteira preparando, documentos espalhados pela mesa do escritório, café frio esquecido, horas passando enquanto revisava cada detalhe. Às 5 da manhã, percebi que não valia a pena ir para casa, tomar banho, trocar roupa, ia direto para a prisão. Foi erro. Primeiro de muitos naquele dia.
Cheguei ao presídio estadual masculino às 7h45. Estrutura massiva de concreto e arame farpado, muros altos que bloqueavam sol, atmosfera que pesava mesmo antes de entrar. Guardas armados, em torres de vigilância, câmeras cobrindo cada ângulo, sensação constante de perigo contido. Estacionei no pequeno lote reservado para autoridades. Peguei pasta com documentos, conferi identificação funcional. Caminhei para o portão principal. E foi ali que encontrei ele. Guarda novato no controle de entrada. Não sabia nome dele ainda. Descobriria depois que era Diego Costa, 23 anos, recém-formado em academia de guardas. Prisionais, primeiro mês no trabalho. Ele estava sentado atrás de balcão pequeno, uniforme azul escuro impecável, boné reto, postura que tentava parecer autoritária, mas apenas conseguia parecer desconfortável. Estava mexendo no celular, mal prestando atenção ao trabalho. Bom dia, cumprimentei profissionalmente. Tenho audiência agendada para 8 horas. Doutora Beatriz Almeida, procuradora de justiça. Ele levantou olhos brevemente, voltou para celular. Documentos. Coloquei identidade funcional. No balcão. Ele pegou sem realmente olhar. Examinou superficialmente por 3 segundos. Jogou de volta. Isso está vencido. Não está. Validade está claramente impressa ali, 2027. Não estou vendo. Peguei documento de volta, apontei para a data de validade. Aqui, 2027. Ele olhou com expressão de quem estava sendo desafiado e não gostava. Foto não parece com você. É muito antiga. É de 5 anos atrás. Claro que há diferença, mas sou claramente a mesma pessoa. Foi quando ele realmente me olhou pela primeira vez. Avaliação completa de cima a baixo. Jeans desgastados, blusa de algodão simples, tênis confortável, cabelo preso em rabo de cavalo bagunçado, rosto sem maquiagem, mostrando olheiras de noite sem dormir. Você vai em audiência oficial vestida assim? Desprezo claro na voz. Sério. Vim direto de plantão noturno. Roupa é irrelevante para trabalho. Irrelevante? Ele riu. Procuradora de verdade teria mais profissionalismo, mais respeito pelo cargo. Senti. Primeira onda de raiva. Meu profissionalismo está no trabalho que faço, não na roupa que visto. Se você diz. Ele pegou meu documento novamente, começou a digitar algo no computador com lentidão deliberada. Vou precisar verificar a autenticidade disso. Ligar para o Ministério Público, confirmar identidade. A audiência começa em 15 minutos. Não há tempo para isso. Então deveria ter chegado mais cedo, né? Com documentação adequada e aparência profissional. Documentação é adequada e minha aparência não é problema seu. É problema meu, sim. Sou responsável pela segurança desse portão. Se não confio em quem tenta entrar, tenho autoridade para barrar. Olhei ao redor. Havia 3 outros guardas na área de entrada. Todos veteranos pela aparência. Uniforme com sinais de uso, postura relaxada de quem fez aquele trabalho 1000 vezes. Eles claramente ouviam conversa, mas não intervieram. Código não escrito de não contradizer colega. Quero falar com seu superior, exigi. Superior está em reunião, não pode ser incomodado. Então vai interromper reunião, porque vou entrar nesse presídio para a audiência oficial que foi agendada com antecedência. E você está obstruindo o processo de justiça. Expressão dele endureceu. Está me ameaçando? Estou informando que suas ações têm consequências legais. Sabe o que eu acho? Ele se levantou, inclinando sobre o balcão de forma intimidadora. Acho que você não é procuradora coisa nenhuma. Acho que é advogada particular tentando se passar por autoridade para entrar sem passar por procedimentos normais. Já vi isso antes. Já peguei gente tentando. Está questionando minha identidade funcional oficial? Estou questionando você. Chega aqui parecendo ter dormido na rua, com documento que pode ser falso, exigindo entrada imediata. Isso é suspeito. Foi quando perdi completamente a paciência. Erro que reconheci imediatamente, mas não consegui conter.
Escuta aqui, moleque. Voz saiu mais alta do que pretendia. Sou procuradora de justiça há 17 anos. Já coloquei gente muito mais importante que você na cadeia. Não vou ficar aqui sendo desrespeitada por guarda novato que mal sabe o que está fazendo. Silêncio pesado caiu sobre a área de entrada. Outros guardas pararam o que faziam. Visitantes na fila atrás de mim observavam cena com interesse mórbido. Diego sorriu. Não sorriso agradável, mas sorriso de alguém que acabou de ganhar confronto. Acabou de ameaçar servidor público no exercício da função. Isso é crime. Artigo 331 do Código Penal. Não ameacei ninguém, declarei fato. Soa como ameaça para mim. E para essas testemunhas todas. Ele gesticulou para pessoas observando. Sai daqui. Agora. Antes que eu te prenda por desacato. Você não tem autoridade para... Tenho toda a autoridade. Esse é meu portão, minha responsabilidade e tô mandando você sair. Última chance antes de usar força. Mão dele foi para a cacetete no cinto. Gesto puramente teatral. Ele não ia realmente me agredir, mas mensagem era clara. Foi quando um dos guardas veteranos finalmente interveio. Homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, nome Oliveira costurado no uniforme. Diego, talvez devêssemos... Não preciso de ajuda, Oliveira. Situação está sob controle. Mas se ela realmente é procuradora, se ela é, mas não tenho prova disso. Então não entra. Oliveira me olhou com expressão de desculpas, mas não insistiu. Hierarquia e código de honra entre guardas prevaleceram. Fiquei ali parada por momento que pareceu eternidade. 300 respostas passaram pela minha cabeça. Podia chamar polícia, podia exigir falar com o diretor da prisão, podia fazer escândalo maior que forçaria intervenção, mas todas as opções significavam perder a audiência com Rodrigo. E a audiência era urgente, talvez última chance de coletar depoimento antes que organização criminosa o alcançasse. Isso não acabou, disse finalmente, voz fria e controlada agora. Para mim acabou. Bom dia, senhora. Ele sentou de volta, voltando a atenção para a celular, como se eu já não existisse. Saí sob olhares de todos presentes. Humilhação queimava mais que raiva agora. Não apenas por ter sido barrada, mas pela forma, tratada como mentirosa, como impostora, como alguém cuja palavra não valia nada. Sentei no carro e liguei imediatamente para o diretor do presídio, Dr. Augusto Ferreira, que conhecia há anos. Beatriz, estava esperando você na sala de audiências. Onde está? Expliquei situação. Cada palavra aumentava minha humilhação ao recontar. Isso é inaceitável, ele disse, raiva clara em sua voz. Vou resolver imediatamente. Volta que já vou dar ordem para te deixarem entrar. A audiência já era para ter começado há 10 minutos. Rodrigo vai ficar nervoso. Pode achar que desisti dele. Vou explicar pessoalmente. Aguarda aí que em 5 minutos resolve. Mas não resolveu em 5 minutos. Resolveu em 40. Quando finalmente me ligou de volta, Tom era diferente. Beatriz, temos problema. Rodrigo Santos se recusa a falar agora. Disse que... Atraso prova que não conseguimos nem garantir segurança básica dele, que não confia mais no sistema, quer tempo para repensar delação. Meu estômago afundou. Não pode ser. Preciso daquele depoimento. Vou tentar convencê-lo, mas vai levar tempo, talvez dias. Ele está assustado, Beatriz. E sinceramente, depois do que aconteceu hoje, não culpo. Desliguei sentindo peso de fracasso. Caso importante, talvez decisivo da minha carreira, comprometido porque guarda novato, decidiu que aparência importava mais que identificação oficial. Voltei para casa, tomei banho que deveria ter tomado horas antes e planejei próximos passos. Ia apresentar queixa formal contra Diego Costa. Ia garantir que fosse disciplinado, talvez demitido. Ia usar cada grama de influência que tinha para garantir que aprendesse lição. Orgulho ferido queria vingança, e eu ia conseguir.
O que não sabia era que 3 dias depois, tudo mudaria de forma que jamais imaginei possível. Passei os próximos 2 dias construindo o processo disciplinar contra Diego Costa. Não era apenas raiva, embora a raiva estivesse definitivamente presente, mas princípio. Guardas que abusam de autoridade precisam ser responsabilizados. Apresentei queixa formal à Corregedoria do Sistema Prisional. Detalhe cada segundo da interação, anexando cópia da minha identificação funcional, registros da audiência agendada e depoimento de Oliveira, o guarda veterano que testemunhou tudo e concordou em confirmar que Diego tinha agido de forma inadequada. É caso clássico de abuso, escrevi na conclusão. Guarda novato confundindo autoridade com tirania, usando o cargo para humilhar cidadã que tinha todo o direito de estar ali. Recomendo suspensão mínima, treinamento adicional sobre conduta profissional e desculpas formais. Enviei documento e esperei. Corregedoria prometeu investigação completa. Enquanto isso, tentei reconectar com Rodrigo Santos. Liguei para diretor Augusto diariamente. Ele ainda está assustado, Augusto relatou, na quarta-feira. Diz que quer garantias mais fortes de proteção antes de falar e ouviu rumores de que há vazamento no Ministério Público, que organização sabe sobre delação. Meu sangue gelou. Vazamento? De onde ele tirou isso? Outro presidiário disse algo. Pode ser paranoia, pode ser tática e intimidação. Mas Rodrigo está apavorado. Preciso falar com ele, pessoalmente, amanhã. Pode tentar, mas Beatriz, venha preparada adequadamente desta vez, sem dar desculpa para nenhum guarda causar problema. Doeu ouvir, mas ele tinha razão. Meu orgulho tinha custado audiência importante, não ia repetir erro. Na quinta-feira de manhã, vesti terno formal completo, blazer cinza, calça social, salto médio, cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem impecável. Parecia procuradora saída de comercial de TV. Era ridículo ter que fazer teatro visual para ser levada a sério, mas sistema era o que era. Cheguei ao presídio às 7h40, 20 minutos de antecedência. Diego estava novamente no portão. Quando me viu, a expressão dele passou por várias emoções. Surpresa, desconforto, depois tentativa de manter ar profissional. Documentos, ele disse, voz menos arrogante que segunda anterior. Entreguei identificação. Desta vez, ele examinou cuidadosamente, comparando foto com o meu rosto, verificando data de validade, checando sistema de computador. Tudo parece em ordem. Ele finalmente admitiu. Claramente infeliz. Pode entrar. Obrigada, respondi friamente, sem elaborar. Enquanto esperava ele imprimir a autorização de entrada, outro guarda, não Oliveira, mas veterano diferente chamado Silva, comentou casualmente. Soube que você apresentou queixa contra nosso novato aqui. Apresentei. O comportamento dele foi inaceitável. Ele é novo, ainda aprendendo. Então deveria aprender sem humilhar pessoas no processo. Diego não disse nada, mas vi mandíbula dele apertar. Entregou a autorização de entrada sem fazer contato visual. Entrei no presídio, passei por múltiplos pontos de segurança, revistas, detectores de metal. Finalmente fui levada para a sala de audiências pequena e sem janelas, onde Rodrigo me esperava. Ele estava visivelmente mais magro que na última vez que o vi em tribunal, 3 meses atrás. Olheiras profundas, mãos tremendo ligeiramente, olhar constantemente verificando porta como se esperasse ameaça surgir. Dr. Rodrigo, obrigada por concordar em falar. Não sei se deveria, ele disse imediatamente. Ouvir coisas. Que organização sabe? Que tem gente dentro do Ministério Público trabalhando para eles. Rumores, táticas de intimidação para te impedir de falar. E se não forem rumores? E se delatar for sentença de morte? Passei próxima hora convencendo, garantindo proteção, explicando benefícios de delação premiada. Eventualmente, ele concordou em começar depoimento preliminar.
Estava no meio de relato sobre esquema de lavagem de dinheiro quando o alarme soou. Não alarme normal de rotina, mas som estridente, urgente, que fez Rodrigo empalidecer instantaneamente. "O que é isso?" perguntei. Guarda que estava posicionado na porta falou em rádio, ouviu resposta, virou pálido também. Tentativa de fuga, pavilhão C, múltiplos prisioneiros, situação violenta. "Precisamos sair", Rodrigo disse, levantando rapidamente. "Calma, estamos longe do pavilhão C. Protocolo é trancar e esperar." Mas protocolo não foi seguido. Porta da sala se abriu violentamente. 3 presidiários entraram, facas improvisadas em mãos. Tudo aconteceu rápido. Demais para processar. Guarda tentou reagir. Foi esfaqueado no ombro, caiu. Presidiários agarraram Rodrigo. Achou que ia delatar e sair vivo? Um deles cuspiu. "Mandaram um recado." Gritei. Tentei intervir. Mão me empurrou violentamente contra a parede. Bati cabeça. Visão escureceu por segundo. Quando focalizei novamente, presidiários estavam arrastando Rodrigo para fora, ele gritando, lutando inutilmente. Tentei levantar, seguir, mas dor na cabeça era intensa. Guarda ferido estava no chão. Sangrando, rádio caído ao lado dele, fora de alcance. Cambaleei para corredor. Alarmes ainda soando, gritos ecoando de múltiplas direções. Presídio estava em caos total. Não era simples tentativa de fuga, era rebelião coordenada. Virei esquina e quase tropecei em corpo no chão. Diego. Ele estava caído, uniforme encharcado de sangue, ferimento de faca no abdômen. Consciente, mas claramente em choque, mãos pressionando ferida inutilmente. "Ajuda", ele murmurou ao me ver. "Por favor." Todo meu treinamento, toda a minha raiva contra ele, tudo desapareceu. Vi apenas pessoa ferida precisando de ajuda. Ajoelhei ao lado dele, tirei blazer, pressionei contra a ferida. "Segura, aguenta, ajuda está vindo." Eles me esfaquearam quando tentei impedir." Voz dele estava fraca. Não sabia que era rebelião." "Não fala, economiza energia." Peguei rádio dele, tentei chamar ajuda. Só estática e gritos confusos responderam. Sistema de comunicação comprometido. Explosão soou em algum lugar do presídio. Fumaça começou a entrar pelo corredor. "Precisamos sair daqui", falei, mais para mim que para Diego. Não consigo andar." "Vai conseguir, com minha ajuda, vamos." Ajudei-o a levantar. Ele gritou de dor, mas conseguiu ficar de pé. Braço ao redor dos meus ombros, meu braço ao redor da cintura dele, começamos a nos mover, lentamente, agonizantemente lento, através de corredores enchendo de fumaça, passando por celas abertas e destroços. Presidiários corriam em todas direções, alguns fugindo, alguns atacando guardas, alguns apenas aproveitando o caos. Chegamos a corredor que deveria levar para a saída quando 3 presidiários bloquearam o caminho. "Olha só", um deles riu. "Procuradora e guardinha, bom material de barganha. Saiam do caminho." Tentei soar autoritária, mas voz traiu medo. "Ou o quê? Vai nos processar?" Eles avançaram. Diego tentou alcançar arma no coldre. Mãos tremiam demais. Eu peguei primeiro, apontei para eles. "Nem sei se sabe usar isso." O líder zombou. "Quer arriscar descobrir?" Standoff tenso. Então, som de tiroteio ecoou próximo. Equipe tática finalmente chegando. Presidiários hesitaram, decidiram que não valia risco, correram em direção diferente. Continuamos. Diego estava ficando mais pesado, perdendo mais sangue. Não tínhamos muito tempo. Finalmente vislumbrei porta de saída. Equipe tática estava do outro lado, estabelecendo perímetro. Gritei por ajuda. Paramédicos correram para dentro, pegaram Diego de mim. Senti minhas pernas cederem. Alguém me segurou antes de cair. "Está ferida?" Voz masculina perguntou. Oliveira, o guarda veterano. "Não, apenas exausta." "Rodrigo Santos?" Balancei cabeça. Lágrimas vieram. Levaram ele, os presidiários, não consegui impedir.
Horas depois, quando a rebelião foi finalmente controlada, balanço era devastador. 3 guardas mortos, 12 feridos, incluindo Diego, que estava em cirurgia. 15 presidiários mortos em confronto com equipe tática. E Rodrigo Santos. Encontraram o corpo dele no pavilhão C, torturado antes de ser morto. Mensagem clara para qualquer um que pensasse em delatar. Sentei em ambulância recebendo atendimento para corte na cabeça quando o diretor Augusto se aproximou. Beatriz, sinto muito. Sei que estava contando com o depoimento dele. Não importa mais, ele está morto. Caso maior que qualquer processo. Há algo mais. Investigação preliminar sugere que rebelião foi coordenada de fora. Alguém facilitou. Desligou sistemas, abriu portas, forneceu armas. Infiltração? Pior, alguém com acesso administrativo, alguém de dentro. Olhei para ele horrorizada. Tem traidor na administração do presídio? Ou no Ministério Público? Ou ambos? Rodrigo estava certo sobre vazamento. E agora, ele morreu por isso. Percebi então, não tinha perdido apenas testemunha. Tinha tropeçado em conspiração muito maior. E estava no centro disso, querendo ou não. Diego sobreviveu à cirurgia. 5 horas na mesa, perda massiva de sangue, mas sobreviveu. Visitei-o no hospital 2 dias depois. Não por gentileza, mas por necessidade. Ele era a testemunha-chave do que aconteceu nos momentos iniciais da rebelião. Encontrei-o acordado, pálido, conectado a múltiplos monitores. Quando me viu, tentou se endireitar na cama e gemeu de dor. Não se mexe, ordenei, aproximando-me. Doutora Beatriz. Voz dele estava fraca. Vim me prender por desacato? Vim porque você viu algo naquele dia, antes de ser esfaqueado. Preciso saber exatamente o que aconteceu. Ele hesitou, depois começou a falar. Eu estava no portão quando o alarme soou. Corri para pavilhão C, como o protocolo manda. Mas quando cheguei, vi algo estranho. Supervisor Mendes estava saindo de sala de controle, às pressas, nervoso. Perguntei se precisava de ajuda e ele me mandou focar no meu trabalho. Supervisor Mendes? Conhecia o nome. Carlos Mendes, veterano de 20 anos, responsável por sistemas de segurança. Sim, achei estranho, mas continuei. Foi quando prisioneiros me atacaram. Um deles disse algo antes de esfaquear. Recado está dado, como se eu fosse alvo específico. Meu sangue gelou. Por que você seria alvo? Não sei. Mas depois que acordei da cirurgia, Oliveira veio visitar. Disse que supervisores estão perguntando sobre quem eu falei, sobre irregularidades que notei. Que irregularidades? Semana passada, vi Mendes modificando horários de troca de guarda no sistema. Quando questionei, ele disse que era reorganização autorizada, mas parecia suspeito. Anotei tudo em relatório que ainda não tinha submetido. Peças começaram a se encaixar. Ele estava criando janelas de tempo onde segurança estaria comprometida. Exatamente, facilitando rebelião. Onde está esse relatório? No meu armário da sala de descanso dos guardas, Locker 47. Saí do hospital direto para o presídio. Usei a autoridade de procuradora para acessar a área restrita. Encontrei Locker de Diego. Forcei a abertura com a ajuda de Oliveira, que concordou em ajudar discretamente. Relatório estava lá. Detalhes meticulosos sobre modificações que Mendes fez, datas, horários, padrões que criavam vulnerabilidades. Diego pode ter sido prepotente e abusivo, mas era observador e dedicado. Isso é evidência, Oliveira disse. Mas se Mendes está envolvido, ele não está sozinho. Rebelião dessa escala precisa de coordenação com organização de fora. E precisou de alguém no Ministério Público que sabia sobre delação de Rodrigo. Voltei ao escritório e comecei investigação paralela. Discretamente, sem envolver superiores ainda. Se havia traidor, não sabia quem confiar. Cruzei dados de acessos ao sistema de casos sigilosos. Apenas 5 pessoas tinham acessado o arquivo de Rodrigo Santos.
Eu, meu supervisor, Dr. Paulo Ramos, duas assistentes técnicas e procurador Marcelo Dutra. Marcelo, conhecia vagamente. Carreira meteórica, casos de alto perfil, conexões políticas fortes. Sempre me pareceu ambicioso demais, disposto a cortar cantos. Mas traidor. Investiguei mais. Descobri que Marcelo tinha processos contra membros da mesma organização que Rodrigo ia delatar. Mas processos estavam todos parados, adiados infinitamente, como se não houvesse real interesse em levá-los adiante. Precisava de mais provas. Mas investigar procurador-colega era perigoso. Um movimento errado e eu seria queimada. Foi quando Diego me ligou do hospital. Doutora, acabei de receber visita estranha. Homem dizendo ser advogado, perguntando sobre o que eu lembro da rebelião. Quando pedi identificação dele, fez ameaça velada e saiu. Descrição? Ele descreveu. Correspondia a conhecido advogado de defesa que trabalhava para a organização criminosa. Estão verificando o que você sabe. Você está em perigo. Ótimo. Sarcasmo amargo. Então, além de quase morrer, agora sou alvo? Vou providenciar segurança para você. Como? Se tem gente infiltrada no sistema? Ele tinha razão. Segurança oficial podia incluir próprio traidor. Então vou fazer diferente. Vou te tirar desse hospital discretamente. Colocar em local seguro onde ninguém pensa em procurar. Onde? Meu apartamento. Silêncio chocado. Você está oferecendo me esconder na sua casa? É o último lugar que procurariam. E posso te proteger melhor lá do que aqui onde qualquer pessoa em uniforme pode entrar. Depois de tudo que falei para você, depois de eu ter salvado sua vida durante rebelião, acho que estamos quites. Isso é sobre sobrevivência agora. E sobre pegar quem matou Rodrigo. 3 horas depois, com a ajuda de Oliveira e médico, que me devia favor, tiramos Diego do hospital discretamente. Registros oficiais diziam que ele foi transferido para o hospital particular por razões de segurança, mas realmente estava no meu apartamento de 2 quartos. Não é luxuoso, avisei enquanto o ajudava a deitar no sofá-cama que montei. Mas é seguro. Ele olhou ao redor. Apartamento modesto, decoração mínima, pilhas de documentos legais em todas as superfícies. Você mora sozinha? Divorciada, sem filhos, sem pets, só eu e trabalho. Parece solitário. É prático. Não queria discutir minha vida pessoal com ele. Nos dias seguintes, estabelecemos rotina estranha. Eu trabalhava investigando conspiração durante o dia, voltava à noite para cuidar de ferimentos de Diego e planejar próximos passos. Inicialmente, conversas eram tensas, mas lentamente tivemos que conversar além do profissional. Por que você foi tão babaca naquele dia? Perguntei certa noite enquanto trocava a bandagem dele. Ele ficou quieto por momento. Porque estava com medo. Primeiro mês no trabalho, tentando provar que merecia estar lá. Quando você chegou parecendo diferente do esperado, entrei em pânico. Achei que se deixasse entrar sem verificar e você fosse impostor, seria demitido. Então, humilhou uma procuradora real por medo de parecer incompetente? Sim, e foi estúpido. Desculpa. De verdade. Era a primeira desculpa genuína. Aceito. Mas não justifica. Não justifica. Aprendi lição. Da pior forma possível. Compartilhamos histórias. Ele... sobre crescer em família militar. Pressão de atender expectativas. Escolher carreira de guarda para provar independência. Eu sobre construir carreira do zero. Divórcio. Solidão que escolhi, mas às vezes doía. Sabe o que é engraçado? Ele disse uma noite. Salvou minha vida. A procuradora que jurei que ia processar por desacato acabou sendo razão de eu estar vivo. E o guarda que me humilhou acabou sendo peça-chave para desvendar conspiração. Ironia. Trabalho de investigação continuou. Com ajuda de Diego, que conhecia sistemas internos do presídio, e de dados que coletei sobre Marcelo, montamos caso.
Descobrimos que Marcelo recebia pagamentos de conta offshore ligada à organização. Descobrimos que Mendes tinha dívidas de jogo que sumiram misteriosamente 3 meses antes. Descobrimos mensagens criptografadas entre eles, coordenando rebelião. Temos eles, Diego disse ao ver evidências. É sólido. Quase. Precisamos de confissão ou flagrante. Evidências circunstanciais podem ser contestadas por advogados caros. Então, como pegamos? Tive ideia arriscada. Eu confronto Marcelo, com câmera escondida, provocar reação que se incrimine. Muito perigoso. Se ele suspeitar, tenho que arriscar. É a única forma. No dia seguinte, marquei reunião com Marcelo em meu escritório. Diego ficou em apartamento, monitorando transmissão de câmera escondida em meu blazer. Marcelo chegou confiante, sorriso político. Beatriz, há quanto tempo? Sobre o que queria conversar? Sobre Rodrigo Santos e sobre como você vendeu ele. Sorriso desapareceu. Cuidado com acusações, colega. Não é acusação, é fato. Você acessou arquivo sigiloso, passou informações para a organização, coordenou com Mendes para criar rebelião. Está louca? Não tenho ideia do que. Tenho provas, transferências bancárias, mensagens, tudo. A questão é, vai cooperar ou vai cair sozinho? Vi cálculo em seus olhos. Então ele riu. Provas circunstanciais que qualquer advogado destrói. Você não tem nada. Tenho. Depoimento de Diego Costa. Ele viu tudo. Expressão dele mudou. O guarda que sobreviveu. Ouvi que estava em local seguro. Seria apenas se algo acontecesse. Está me ameaçando? Em gravação? Ele percebeu o erro. Olhou ao redor, viu câmera escondida que deixei semivisível propositalmente. Vadia esperta. Ele avançou. Puxei arma da gaveta. Para. Está sendo gravado e transmitido. Já chamei reforços. Porta explodiu aberta. Não eram reforços que chamei. Eram homens de Marcelo. Tudo virou caos. Disparei, acertei um deles. Outro me desarmo. Marcelo gritava ordens. Foi quando Diego entrou pela janela. Literalmente pulou do apartamento vizinho que invadiu, ferimento aberto, sangrando novamente, mas armado. Polícia, no chão! Tiroteio breve. Quando fumaça literalmente se dissipou, 2 capangas estavam feridos. Marcelo estava algemado por Diego e eu estava tremendo com adrenalina. Polícia Real chegou minutos depois. Oliveira tinha trazido reforços que confiava. Marcelo foi preso. Mendes foi preso. Organização começou a desmoronar. E eu e Diego, de alguma forma, tínhamos sobrevivido. O julgamento de Marcelo Dutra começou 6 semanas após sua prisão. Sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, famílias das vítimas da rebelião, colegas do Ministério Público que vieram testemunhar queda de um dos seus. Testemunhei no segundo dia, 3 horas detalhando investigação, apresentando evidências, mostrando gravação, onde Marcelo praticamente confessou tudo. Defesa dele tentou argumentar que gravação foi obtida ilegalmente, que eu o provoquei, que estava agindo por vingança pessoal. Mas juiz rejeitou objeções. Evidências eram sólidas demais. Diego testemunhou no 3º dia, ainda pálido, se movendo com dificuldade por causa dos ferimentos, mas determinado. Contou sobre irregularidades que notou, sobre Mendes modificando sistemas, sobre ameaças veladas que recebeu. Por que não reportou suspeitas imediatamente? Advogado de defesa perguntou, tentando minar credibilidade. Porque era novato, tinha medo de estar errado, de causar problema desnecessário. Foi erro de julgamento que quase me custou a vida. Diego olhou diretamente para a júri. Aprendi que silêncio diante de irregularidade é cumplicidade. Não vou cometer esse erro novamente. Mendes, julgado separadamente por facilitar rebelião, confessou tudo em troca de pena reduzida. Confirmou que Marcelo o recrutou, que a organização pagou suas dívidas, que coordenaram um timing perfeito para matar Rodrigo. No 5º dia, júri deliberou por apenas 4 horas.
Veredicto: culpado em todas as acusações. Marcelo foi condenado a 32 anos de prisão. Quando sentença foi lida, olhei ao redor da sala. Famílias de guardas mortos choravam de alívio. Colegas do MP balançavam cabeças com mistura de satisfação e vergonha de que um dos nossos tinha traído princípios fundamentais. Diego estava sentado 3 fileiras atrás de mim. Quando nossos olhos se encontraram, ele acenou levemente. Retribuí. Nas semanas seguintes, vida gradualmente voltou ao normal, ou nova versão de normal. Diego se recuperou completamente, voltou ao trabalho no presídio, mas agora em posição diferente, promovido a supervisor júnior por seu papel em expor corrupção. Irônico, ele comentou quando me contou. Fui promovido por quase morrer por fazer a coisa certa. É como o sistema funciona às vezes. Trágico, mas efetivo. Continuamos mantendo contato, inicialmente por necessidade, debriefing sobre caso, testemunhos, adicionais, papelada interminável, mas depois por algo mais, amizade improvável nascida de trauma compartilhado. Tomávamos café semanalmente, discutindo casos, compartilhando frustrações sobre burocracia, rindo de absurdos do sistema de justiça. Era estranho. Durante 17 anos de carreira, mantive distância profissional de quase todos. Mas com Diego, guardas caíram naturalmente. Você mudou, ele observou certa manhã, 3 meses após julgamento. Como assim? Sorri mais. Parece menos carregada. Ele tinha razão. Carregar a investigação sozinha, salvar vida dele, desmantelar conspiração, tudo isso me forçou a confiar em outros de forma que evitei por anos. E descobri que não era fraqueza, era força diferente. Mas havia complicação crescendo que ambos ignorávamos. Atração, sutil inicialmente, olhares que duravam segundo a mais, conversas que se estendiam além do necessário, formas de encontrar desculpas para estar no espaço um do outro. Foi durante jantar improvisado no meu apartamento 4 meses após julgamento que tensão finalmente estourou. Beatriz, Diego disse enquanto lavávamos louça juntos, ombros se tocando no espaço pequeno da cozinha. Preciso te contar algo. O quê? Eu tenho sentimentos por você. Sei que é complicado, que você é procuradora e eu sou guarda, que começamos de forma horrível, mas não consigo ignorar mais. Fiquei parada, prato na mão, processando. Parte de mim, parte racional, profissional, gritava que era má ideia. Diferença de posições, histórico complicado, potencial para conflito de interesse. Mas parte maior, parte que tinha estado solitária por 5 anos, que construiu muros ao redor de emoções para se proteger, essa parte queria quebrar regras por uma vez. Diego, sou 18 anos mais velha que você. Não me importo. Sou sua superior em hierarquia do sistema de justiça. Trabalhamos em instituições diferentes. Não há conflito direto. As pessoas vão falar. Vão dizer que me aproveitei, que você está buscando favores. Que falem, sei a verdade. Você sabe a verdade. Isso não basta? Olhei para ele. 23 anos, ainda jovem, ainda com idealismos que idade e experiência não corromperam. Mas também com maturidade ganha de forma brutal. Cicatriz no abdômen, lembrando-o que vida é frágil demais para desperdiçar em medos. Se fizermos isso, disse lentamente, fazemos certo, sem esconder, mas sem exibir. Relacionamento adulto, respeitoso, profissional quando em contextos de trabalho. Concordo. E se não funcionar, terminamos como adultos, sem drama, sem afete trabalho. Concordo. Então, não terminei frase. Apenas me inclinei e o beijei. Foi estranho e maravilhoso simultaneamente. Mãos dele, cuidadosas por causa de ferimentos ainda sensíveis, ao redor da minha cintura. Minhas mãos no cabelo dele. Anos de solidão derretendo em momento de vulnerabilidade compartilhada. Relacionamento que começamos foi diferente de qualquer coisa que experimentei. Diego não tinha pretensões de carreira competitiva como Marco teve. Não via meu trabalho como competição ou ameaça.
Admirava, apoiava, ocasionalmente desafiava, quando achava que estava sendo dura demais comigo mesma. Você precisa de vida além de casos, ele disse certa noite, após eu cancelar jantar pela terceira vez por emergência de trabalho. Meu trabalho é importante. É, mas você também. Cuidar de si mesma não é egoísmo, é necessidade. Aprendi gradualmente a balancear. Ainda dedicada, ainda excelente. Em trabalho, mas permitindo-me momentos de leveza. Jantares que não eram cancelados. Fins de semana onde não levava trabalho para casa. Risadas que vinham mais facilmente. Colegas notaram mudança. Beatriz, você está diferente, meu supervisor comentou. Mais acessível. É bom ou ruim? Bom, muito bom. Mantém excelência, mas parece humana agora. Equipe responde melhor a isso. 5 meses após começarmos relacionamento, Diego me surpreendeu. Venha comigo, tenho algo para mostrar. Ele me levou ao presídio, não áreas principais, mas nova ala em construção. Depois da rebelião, conseguimos financiamento para reformas, sistemas de segurança melhores, treinamento aprimorado para guardas. E isso, ele abriu porta para a sala pequena, mas bem equipada. Centro de recursos para vítimas, onde familiares de vítimas de crimes podem vir, receber apoio, falar com procuradores em ambiente menos intimidante que tribunal. Diego, isso é incrível. Foi ideia sua, tecnicamente. Você comentou uma vez sobre como o sistema intimida vítimas. Levei ideia para a administração. Aprovaram. Abre o mês que vem. Olhei ao redor da sala, imaginando famílias que seriam ajudadas ali. Estou orgulhosa de você. Aprendi com a melhor. Mas vida nunca é perfeita. 3 semanas depois, crise surgiu. Caso que investiguei. Sequência de homicídios ligados a tráfico de drogas. Tinha Diego como testemunha potencial. Ele tinha visto um dos suspeitos no presídio fazendo ameaças. Depoimento dele seria crucial. Isso é conflito de interesse, meu supervisor disse quando descobriu sobre relacionamento. Você não pode processar caso onde seu namorado é testemunha. Posso me recusar. Você é melhor procuradora para esse caso. Conhece todos os detalhes. Passou ano construindo. Passar para outra pessoa compromete qualidade. Então, o que sugere? Que termine relacionamento ou se afaste do caso. Voltei para casa devastada. Diego estava esperando com o jantar pronto. O que aconteceu? Ele viu minha expressão. Imediatamente. Expliquei situação. Ele ficou quieto por longo tempo. Você tem que ficar com o caso, ele finalmente disse. Mas então terminamos. Temporariamente, oficialmente. Até caso acabar. Diego, não. Beatriz, esse caso pode salvar vidas. Pode tirar traficantes perigosos das ruas. Eu não vou ser razão de você comprometer isso. Ele segurou minha mão. Não é término real, é pausa estratégica. Quando o caso terminar, voltamos. Se ainda quiser. Claro que vou querer. Então, problema resolvido. Temporariamente. Foi uma das coisas mais maduras que já vi alguém fazer. Colocar bem maior acima de desejo pessoal. Sacrificar relacionamento temporariamente para não comprometer justiça. Processamos caso. Levou 4 meses. Diego testemunhou profissionalmente, sem demonstrar nosso histórico. Consegui condenação para todos os réus. E no dia em que veredicto foi lido, encontrei Diego esperando fora do tribunal. Acabou? Ele perguntou. Acabou. Então posso fazer isso? Ele me beijou ali mesmo, na frente de tribunal, colegas, jornalistas. Definitivamente pode. Respondi quando nos separamos. Relacionamento que voltamos era mais forte. Provado por adversidade, amadurecido por sacrifício, fundamentado em respeito mútuo e entendimento de que ambos escolheríamos justiça sobre conveniência, mas não teríamos que escolher entre justiça e amor. 1 ano após primeira humilhação no portão do presídio, sentei com Diego em café pequeno. Você percebe quão improvável isso tudo é? Ele disse. 1 ano atrás te tratei terrivelmente.
Você me odiava justificadamente. Agora estamos aqui. Improvável, mas talvez necessário. Às vezes precisamos começar no pior para apreciar o melhor. Filosofia profunda para amanhã de sábado. É dom meu. Rimos, e naquele riso vi futuro. Não perfeito, não sem desafios, mas real, honesto, construído sobre base sólida de respeito conquistado da forma mais difícil possível. 2 anos haviam passado desde aquela manhã fatídica no portão do Empresídio. 2 anos desde humilhação que desencadeou série de eventos que mudaram completamente nossas vidas. Eu estava no escritório revisando proposta de lei que tinha ajudado a redigir. Reformas no sistema prisional, focando em prevenção de corrupção interna, quando Diego entrou sem bater. Tem que ver isso. Ele colocou o tablet na minha mesa, mostrando notícia. Última célula da organização desmantelada. 17 prisões baseadas em informações de delatores protegidos pelo novo programa de proteção a testemunhas, programa que ajudamos a criar. Depois da morte de Rodrigo, lutei por anos para implementar sistema melhor de proteção. Diego contribuiu com perspectiva prática de segurança prisional. Juntos, com apoio de outros profissionais dedicados, transformamos falha trágica em mudança sistêmica. Rodrigo teria ficado orgulhoso, disse quietamente. Teria. Sua morte não foi em vão. Olhei para Diego. Ele tinha 25 anos agora. Corpo levemente diferente pela cicatriz que carregava, mas postura muito diferente. Não mais jovem arrogante, confundindo autoridade com poder. Era líder respeitado, supervisor conhecido por firmeza justa e disposição de ouvir antes de julgar. Lembra quando me barrou na entrada? Perguntei com meio sorriso. Todos os dias, e me envergonho todos os dias. Não deveria. Aquele momento, por mais horrível que foi, iniciou tudo isso. A investigação, a exposição da corrupção, as reformas. E nós, concordei. Relacionamento tinha amadurecido nesses 2 anos. Não mais novidade empolgante, mas parceria sólida construída em respeito mútuo, confiança ganhada através de adversidades e amor que cresceu em fundação de honestidade absoluta. Morávamos juntos há 8 meses. Meu apartamento pequeno, substituído por casa modesta que compramos juntos. Primeiro grande investimento compartilhado. Primeiro compromisso real de futuro juntos. Família e amigos reagiram conforme esperado. Alguns apoiaram imediatamente. Outros, especialmente colegas mais velhos do MP, questionaram diferença de idade, a propriabilidade de procuradora namorar guarda prisional. Mas, eventualmente, vendo que relacionamento era genuíno e profissional, aceitaram. Minha mãe adorou Diego desde o primeiro encontro. Ele te faz feliz, ela disse simplesmente. Pela primeira vez em anos, vejo minha filha realmente feliz. Isso é tudo que importa. Pai de Diego foi mais complicado. Ex-militar conservador, tinha expectativas específicas sobre quem filho deveria namorar. Mas durante jantar onde Diego me defendeu firmemente, deixando claro que eu não era negociável, algo mudou. Respeito grudento surgiu. Profissionalmente, ambos prosperamos. Fui promovida a procuradora-chefe da Divisão de Crimes Organizados. Posição que sonhei por anos, mas nunca achei que alcançaria. Trabalho era desafiador. Coordenando múltiplas investigações complexas, mentoreando procuradores mais jovens, equilibrando pressões políticas com integridade de casos. Mas aprendi a delegar, a confiar em equipe, a não carregar tudo sozinha. Lição que Diego me ensinou com exemplo próprio. Diego se tornou diretor assistente de segurança do sistema prisional estadual, aos 25 anos. Promoção meteórica, mas merecida. Reformas que implementou reduziram incidentes de violência em 38%. Treinamento que desenvolveu para novos guardas focava não apenas em protocolos de segurança, mas em ética, em reconhecer sinais de corrupção, em ter coragem de reportar irregularidades.
Cada novo guarda, ele me contou, houve história sobre aquela vez que fui idiota prepotente com procuradora. Uso como exemplo de como não agir, de importância de humildade e respeito. Transforma vergonha em ferramenta de ensino. Inteligente. Aprendi com você. Transformar trauma em propósito. Mas nem tudo era profissional ou romântico. Havia complicações que relacionamento intergeracional inevitavelmente traz. Diego queria filhos eventualmente. Eu tinha 43 anos. Relógio biológico não era mais tic-tac, mas alarme gritante. Beatriz, ele disse certa noite após jantar, precisamos falar sobre futuro. Sabia o que vinha. Evitei conversa por meses. Filhos, falei antes que ele pudesse. Sim. Você quer? Quero. Sempre quis. Mas realisticamente, minha idade torna difícil. Arriscado. Existem opções. Fertilização. Adoção. Você tem 25 anos, Diego. Se ficar comigo, sacrifica a possibilidade de família tradicional, jovem. Não vejo como. Sacrifício. Vejo como escolher você, e qualquer família que construirmos, tradicional ou não, será nossa. Consideramos opções. Tentamos concepção natural por 6 meses sem sucesso. Consultamos especialistas que confirmaram o que já sabíamos. Possível, mas improvável na minha idade. Adoção, propus finalmente. Há crianças precisando de lares. Podemos dar isso. Começamos processo. Longo, burocrático, emocionalmente exaustante. Entrevistas, verificações de antecedentes, avaliações de lar. Como procuradora e diretor de segurança prisional, éramos examinados ainda mais rigorosamente. 1 ano no processo, recebemos ligação. Temos criança para consideração. Menina, 7 anos, removida de lar abusivo. Precisa de família estável. Conhecemos Marina numa tarde ensolarada de sábado. Menina pequena para a idade, cabelos castanhos desgrenhados, olhos que tinham visto muito para 7 anos. Desconfiada, fechada, testando limites constantemente. Por que querem me adotar? Ela perguntou com franqueza brutal de criança traumatizada. Vão me devolver como outros fizeram? Diego ajoelhou ao nível dela. Porque queremos família. E família não devolve. Família fica, mesmo quando difícil. Promete? Prometo. Processo de adoção levou mais 6 meses, mas em manhã chuvosa de terça-feira, juiz bateu o martelo e Marina oficialmente se tornou Marina Almeida Costa. Filha nossa. Transição foi difícil. Marina tinha trauma profundo, pesadelos, acessos de raiva, medo constante de abandono. Mas, lentamente, com terapia, paciência e amor consistente, ela começou a confiar. Sabe o que percebi? Diego disse 6 meses após a adoção. Marina e eu começamos de forma similar com você. Desconfiados, testando, esperando rejeição. Mas você não rejeita. Você fica, trabalha, transforma relacionamentos difíceis em vínculos fortes. É dom irritante às vezes. É dom incrível sempre. 3 anos após a humilhação inicial, recebi convite inesperado. Falar em cerimônia de formatura de novos guardas prisionais. Diego ia estar lá também, parte do corpo docente. Vou contar história completa, avisei diretor do programa. Por favor, conte, é lição que precisam ouvir. Subi ao pódio diante de 100 rostos jovens, uniformes novos, expressões misturando excitação e nervosismo. Há 3 anos, comecei. Fui humilhada por guarda novato neste mesmo sistema. Ele me barrou de presídio onde tinha audiência oficial, questionou minha identidade, debochou da minha aparência e eventualmente me expulsou sob ameaça de uso de força. Vi choque nos rostos deles. Aquele guarda era Diego Costa, agora diretor assistente de segurança que treinou muitos de vocês. Apontei para Diego sentado na primeira fila. E aquele momento terrível iniciou cadeia de eventos que expôs corrupção massiva, salvou vidas, reformou o sistema e, eventualmente, nos transformou de adversários em parceiros. Contei história completa. A rebelião
investigação, confronto com Marcelo, relacionamento que cresceu de circunstâncias improváveis. Moral não é que humilhar procuradora leva a finais felizes, disse para risadas nervosas. Moral é que erro honesto, quando reconhecido e corrigido, pode ser transformador. Diego poderia ter dobrado em arrogância, recusado admitir erro. Em vez disso, usou vergonha como motivação para ser melhor. E essa escolha de crescer em vez de ficar defensivo fez toda a diferença. Vocês vão cometer erros. Todos cometem. Questão não é se errarão, mas como responderão quando errarem. Com defensividade ou com crescimento, com negação ou com humildade. Aplausos encheram o auditório. Após cerimônia, múltiplos guardas novos me procuraram, agradecendo por honestidade, por mostrar que carreiras não são definidas por piores momentos, mas por trajetória geral. Um deles, jovem mulher, perguntou: "Como você perdoou? Depois de tudo que ele fez inicialmente?" Perdão não é esquecer ou minimizar. É reconhecer a humanidade completa de alguém. Diego cometeu erro terrível, mas também salvou vidas. Expôs corrupção, dedicou carreira a garantir que outros guardas não repitam seus erros. Posso honrar ambas verdades. Naquela noite em casa, com Marina dormindo no quarto dela e Diego e eu no sofá assistindo o filme, refleti sobre jornada. De procuradora solitária definida apenas por trabalho a mulher com família. De vítima de humilhação a agente de mudança sistêmica. De incapacidade de perdoar a capacidade de ver potencial de redenção. "No que está pensando?" Diego perguntou, percebendo minha distração. "Em como somos sortudos. Tudo que poderia ter dado errado, eu poderia ter processado você destrutivamente, rebelião poderia ter nos matado, relacionamento poderia ter implodido sob pressão, mas não deu. E agora estamos aqui. Sorte ajudou. Mas escolhas importaram mais. Escolhi admitir erro. Você escolheu ver além dele. Ambos escolhemos trabalhar juntos em vez de contra. E agora escolhemos construir futuro." Exatamente. Marina apareceu na porta, ursinho de pelúcia nas mãos. "Tive pesadelo. Posso dormir com vocês?" "Claro, querida." Abri braços. Ela se aninhou entre nós no sofá. Sentei ali, filha adotada de um lado, parceiro improvável do outro, e percebi algo fundamental. Redenção não é destino onde chegamos, mas jornada que continuamos. Diego não foi redimido em momento único, mas em milhares de escolhas pequenas ao longo de anos. Eu não aprendi a confiar em momento único, mas através de experiências repetidas, provando que confiança era merecida. E Marina, nossa filha aqui, conheceu rejeição e dor, não ia sarar em momento único, mas através de anos de amor consistente, provando que família realmente fica. "Amo vocês", murmurei. "Também amo", Diego respondeu. "Eu também", Marina adicionou sonolenta. 5 anos depois daquela primeira humilhação, recebi e-mail de Oliveira, guarda veterano, que testemunhou tudo. "Doutora Beatriz, aposentando após 30 anos de serviço. Queria que soubesse. Maior orgulho da minha carreira foi ver transformação de Diego e mudanças que vocês dois inspiraram. Sistema ainda é imperfeito, sempre será, mas é melhor por vocês terem passado por aqui. Obrigado." Mostrei e-mail para Diego. Ele leu com olhos marejados. "Oliveira foi quem me puxou de lado após aquele dia", ele compartilhou. "Disse que eu tinha agido como idiota, que precisava fazer melhor, poderia ter me defendido, culpado você por não parecer profissional. Mas ele forçou introspecção que mudou tudo. Mentores importam. Importam. E agora somos mentores para a próxima geração. Responsabilidade que não tomo levemente. Olhei para o homem que havia crescido tanto, desde aquele jovem arrogante de 23 anos. Cicatriz física no abdômen era visível quando sem camisa, mas cicatrizes emocionais de humilhar alguém injustamente tinham sarado através de anos de trabalho árduo para ser melhor. Orgulhosa de você,
Disse simplesmente. Não estaria aqui sem você. Literalmente, teria morrido na rebelião. E, figurativamente, teria permanecido guarda medíocre, abusando de pequeno. Poder que tinha. Você escolheu mudar. Eu apenas forneci catalisador. Catalisador crucial. Naquela noite, deitada na cama ao lado de homem que um dia me humilhou e agora era amor da minha vida, pensei em mensagem que gostaria de deixar para qualquer um ouvindo nossa história. Pessoas são mais que piores momentos. Diego foi cruel, arrogante, abusou de poder. Mas também foi corajoso, cresceu tremendamente, dedicou vida a garantir outros não repetissem erros. Ambas coisas são verdade. Perdão é possível sem esquecer. Lembro exatamente como me senti naquele portão, humilhada, furiosa, impotente. Mas também vejo jornada completa desde então e consigo honrar dor sem ser definida por ela. Redenção requer trabalho. Diego não simplesmente pediu desculpas e tudo ficou bem. Ele mudou o comportamento, confrontou falhas de caráter, dedicou anos a ser melhor. Redenção sem transformação é vazia. E, finalmente, às vezes nossos piores momentos levam a melhores resultados. Se Diego não tivesse me barrado, Rodrigo talvez tivesse dado depoimento sem rebelião, corrupção teria permanecido escondida, reformas nunca teriam acontecido, nosso relacionamento nunca teria começado. Não justifico o que ele fez, mas reconheço que bom pode emergir até de momentos mais sombrios. Meu nome é Beatriz Almeida, tenho 46 anos, sou procuradora-chefe, esposa, mãe adotiva e sou mulher que aprendeu que força não é nunca cair, mas sempre levantar, que perdão não é fraqueza, mas coragem, e que amor pode surgir dos lugares mais improváveis se tivermos sabedoria de reconhecer potencial sob superfície imperfeita. Diego pagou o pato por sua arrogância, mas no processo de pagar, construiu vida que vale muito mais que orgulho tolo que quase destruiu tudo. E eu aprendi que aparências importam menos que caráter, que humilhação pode ser transformada em motivação, e que às vezes, pessoa que mais irrita você pode se tornar pessoa que você menos consegue imaginar viver sem. Essa é nossa história. Não de vilão e vítima, mas de dois humanos imperfeitos que encontraram forma de crescer juntos.